alunos. Quarta aula, curso técnico de rede sem fio, de rede de computadores, disciplina rede sem fio. Nessa quarta aula, fechando, vamos dizer assim, o ciclo da importância dessa organização, dessa arquitetura e do projeto de rede sem fio, nessa aula propriamente dita nós vamos falar das principais ferramentas de gerenciamento, monitoramento, né, das redes sem fio. Vamos falar também da própria arquitetura diferenciada entre redes domésticas e redes de médio porte. Então vamos lá. O que são essas ferramentas de análise das redes sem fio? São aplicativos utilizados por profissionais de TI para oferecer subsídios necessários que os permitam compreender o processo de construção das redes sem fio. Ou seja, a rede sem fio, ela não começa, ela não inicia, ela não acontece, né, sem um prévio planejamento. E quem permite a manipulação, a organização, o gerenciamento dessas redes são essas ferramentas de análise. Funcionam como instrumentos lógicos, demonstrando o desenvolvimento da rede sem fio. E aí eu posso dizer que nesse momento nós temos dois tipos de ferramentas de análise. As ferramentas de análise domésticas, utilizadas muitas vezes por usuário com conhecimento de redes de computadores considerável, né? E nós temos os profissionais que utilizam essas ferramentas de análise em grandes empresas para estar monitorando principalmente o tráfego e a gama de informações que são estabelecidas dentro desse ambiente. E aí eu coloco aqui alguns tipos de ferramentas de análise que a gente trabalha. O eInsider, o Wireshark, o LK-HatMapper, o SkidNet, o WillSaver, o RF Explorer, o Wi-Fi Eagle, o Air Magnet Wi-Fi Analysis e o Travel Hack Pro. Uma ressalva, todas essas ferramentas são as únicas que existem no mercado? Não, mas que são as que são mais utilizadas. Um lembrete, o fato dessas senhas serem bem utilizadas e dessas ferramentas também, né, elas têm um grau de dificuldade, porque se vocês observaram, praticamente todas elas são estrangeiras. Algumas são inglesas, outras são britânicas e outras são alemãs. Então, dica, o bom profissional de informática, o técnico de rede de computadores, precisa saber inglês, tá? Precisa conhecer a língua estrangeira. Precisa também conhecer a língua espanhola. Por quê? Porque alguns aplicativos também estão sendo construídos nessa segunda língua. Então, vocês precisam aprender essa linguagem, essa forma de comunicação, porque vai agregar para vocês conhecimento. E muitas vezes vocês vão até saber utilizar bem a ferramenta se vocês souberem o que vocês estão fazendo. Se vocês não souberem o que vocês estão fazendo, vocês podem comprometer aquele pilar principal de toda e qualquer rede sem fio, que é a sua política de segurança. Então vamos lá. Esse aqui é o quadro, né, a tela inicial aqui do aplicativo Insider. Ela é uma ferramenta que muitas vezes quem mais utiliza ela é o administrador de rede, mas o técnico de rede também pode usar, até mesmo porque é o técnico de rede que vai informar o administrador de rede quais são os gargalos dessa rede, por exemplo, qual é o período em que essa frequência fica, vamos dizer assim, acima do topo e qual é o momento que essa frequência fica abaixo do topo, né? Ele permite, por exemplo, dizer, entre outras coisas, o grau de frequência e de transmissão de dados entre dispositivos. Qual é, por exemplo, a incidência desses dados? E vocês com mais calma vão acessar isso com mais calma depois em alguns vídeos que estão disponíveis na Rede Mundial de Computadores. Mas só uma dica,
Quando vocês olham para essa tela, vocês estão vendo aí, vocês conseguem diferenciar 4 cores: azul, verde, amarelo e o laranja. O azul significa dizer que a taxa de frequência e principalmente a instabilidade da rede é significativa. O verde, ela está entre o intermediário e o baixo. Para alguns profissionais, quando a rede fica por muito tempo nessa frequência verde, então isso significa dizer que o gargalo, a transmissão de dados aí, de uma certa forma, em alguns períodos ou em alguns momentos durante o dia ou à noite, ela atinge um certo grau de fraqueza, ou seja, o sinal não é muito bom e muitas vezes a informação pode ficar comprometida. Quando, por muito tempo, essa frequência fica no patamar do amarelo, isso já é um sinal de alerta. Significa dizer que o gargalo, a acessibilidade da rede, de certa forma, está bem comprometida. E a taxa de frequência aí é mínima. E quando ele atinge esse patamar do vermelho, que a frequência fica por boa parte nesse vermelho, então significa dizer que a taxa de transferência aí, ela está totalmente comprometida, ou seja, a performance da própria rede não será atingida. Tá? O aeroshake, que é como se fosse o dorso do tubarão, né? Vamos dizer, aquela parte robusta do tubarão, aquela parte onde, vamos dizer assim, ele recebe a pancada do oceano, ou do mar, ou do ambiente onde ele vive, né? Essa ferramenta, ela tem justamente esse desafio. Mostrar para vocês, por exemplo, aonde é que está o gargalo. Se a primeira mostra que existem gargalos, essa segunda mostra aonde estão esses gargalos. Pode ser que esse gargalo esteja no mapeamento da rede. Pode ser que esse gargalo esteja no protocolo. Pode ser que esse gargalo esteja no suporte empregado. Pode ser que esse gargalo esteja na arquitetura implementada. Ou seja, então ela identifica de maneira mais robusta, né, aonde é que está esse gargalo. Inclusive dizendo para vocês aonde é que essa política de segurança da informação nesse gargalo está comprometida. Se é no padrão, se é no protocolo, se é na estrutura, se é na arquitetura ou se é no próprio projeto. Então é uma ferramenta bom de vocês pesquisarem sobre ela. O Acauto Mega Mapper, ela na verdade é uma melhoria do Insider. Se vocês observarem aí, o Insider dá um panorama geral da rede. O eCall ele é diferente. Ele não dá só o gargalo. Ele diz o período que se ficou dentro desse gargalo, como vocês podem ver aí pela essa imagem, né? E aí vocês podem dimensionar qual é, por exemplo, o período do dia que eu vou precisar aumentar a taxa de transferência dentro da banda. De manhã, de tarde, é no horário do meio-dia, é no início do expediente, é no final do expediente, né? Então ele dá esse panorama para vocês. Ele diz uma coisa interessante aí que eu achei dessa ferramenta. Ele diz, por exemplo, qual é o usuário que está mais consumindo a banda. Isso aí vai ser ótimo para os pais, por exemplo, né? Tem pai que contrata, por exemplo, um serviço de provedor de internet para sua residência e muitas vezes os filhos, pela necessidade de pesquisar muitas vezes, de assistir uma videoaula, de pesquisar no ambiente, de mandar uma mensagem, eles muitas vezes podem estar comprometendo a própria funcionalidade da rede. Esse programa, por exemplo, utilizando a técnica da auditoria, vocês podem apresentar para os pais o momento em que esse gargalo está mais comprometido, tá bom? O KinesMatch aqui já é uma ferramenta, de certa forma, para um profissional de alta patente, porque aqui, na verdade, ele vai funcionar como uma ferramenta livre, né, uma ferramenta open source,
que vai, por exemplo, permitir que vocês sejam capazes de analisar o tráfego da rede. E perceber, por exemplo, se a transmissão e se o protocolo utilizado é conivente ou necessário para aquele ambiente, tá bom? O Will Survey, né? Ela, na verdade, pode mostrar para vocês aí, essa ferramenta, pode mostrar a estrutura como a rede foi desenhada. Essa parte verde, se vocês observarem, ela vai mostrar para vocês até que ponto esse tráfego de dados está bom. E uma coisa importante e legal que eu achei nessa ferramenta é que ela é capaz de dizer, por exemplo, já que a gente hoje, nós somos profissionais de informática, e nós precisamos de um repositório digital, né, muitas vezes associados à computação em nuvem ou armazenamento em nuvem, é capaz, por exemplo, dele dizer para você de quanto está se disponibilizando de banda ou de frequência ou de dados para um determinado ambiente. Aí isso pode, por exemplo, isso no nosso caso aqui, doméstico, não tem tanta necessidade porque a gente não tem a administração tão grande, tão intensa de informações. Isso já é mais para grandes corporações, tá? O RF Explorer, ele é como se fosse um leitor digital que você, por exemplo, vai analisar a velocidade e a frequência que essas informações estão sendo trafegadas dentro da rede, tá bom? Isso aqui também é uma ferramenta mais para o ambiente profissional. O Wi-Fi Eagle, ele também é uma ferramenta administrativa para o meio profissional, principalmente para provedores, porque é a maneira como ele, por exemplo, é capaz de perceber por que em determinadas horas do dia, num setor A, no bairro X de uma cidade, a frequência fica baixíssima. O que é que acontece? Aí a própria ferramenta é capaz de dizer o que é que interfere nessa queda do sinal. O dia, os fatores externos, os fatores internos. Porque muitas vezes a redução da taxa de frequência pode ser apenas, às vezes, só tomada de casa, que foi mal feita, que foi mal construída e está desviando energia, por exemplo. E esse desvio compromete muitas vezes essa frequência da rede. Essa ferramenta aqui, o próprio nome já ajuda vocês. Ela dá uma referência para o Wi-Fi. Ela vai monitorar o Wi-Fi, vai mostrar para vocês como está esse Wi-Fi. Se está bom, se não está bom, se está adequado à utilização dele. É uma multiferramenta porque ela não tem só essa informação. Ela possui, por exemplo, a capacidade de dizer se o sinal está chegando limpo naquele lugar ou se não está chegando limpo. O Travel Hat Pro, ele é como se fosse uma maleta. Isso aqui é utilizado por grandes corporações, principalmente as multinacionais, que manipulam grandes quantidades de tráfego de dados, e ela é capaz, por exemplo, de monitorar essa rede, por exemplo, o cara lá na Inglaterra e você aqui no Brasil. Ele é capaz de codificar quanto tempo esse sinal leva para chegar. Tá? É uma ferramenta robusta, cara, tá? Requer um grau e um conhecimento acentuadíssimo de redes de computadores, tá? E uma coisa importante aqui é que ela é capaz de capturar a frequência desses dados. Até esse momento eu não falei de captura de dados, eu falei só de análise de dados. Aqui não, ela é capaz de capturar e dar um certo mapeamento dessa rede. Como? Às vezes você, por exemplo, precisa transferir muitos dados. Aí quem usa muito isso é o Dropbox. Quem usa muito isso é o ambiente digital, tá? Então, muitas vezes essa ferramenta ela é utilizada justamente para isso, para manipular essa informação.
Esse wireless MON, ele faz o mesmo serviço do insider, né? Ele monitora a rede, ele organiza essa rede, tá? E para a gente finalizar a nossa aula, aqui um projeto de rede sem fio, destacando as redes domésticas e as redes de médio porte ou profissionais. As redes domésticas, se vocês pararem para pensar, elas muitas vezes não precisam de um access point para ficar mais fácil vocês entenderem, porque muitas vezes o número de usuários aí ela é limitada. Pode acontecer numa eventualidade, numa festa, numa reunião de família, tá? Numa organização de uma atividade externa, de você ter mais do que aquele limite diário. Mas isso é uma situação fácil de resolver. Você não precisa, por exemplo, interferir na arquitetura da rede. Você pode só mexer na frequência dessa rede. Naquele que vai ter mais acesso à banda, naquele que vai ter menos acesso à banda. Pode estabelecer graus de prioridade também, no acesso a filmes, no acesso à internet, no acesso às redes sociais. Então, você pode manipular isso dentro da rede. Na primeira análise que você está percebendo, no caso das redes sem fio, como ela não precisa desse espelhamento da informação, vocês estão percebendo que quanto mais próximo do ambiente de acesso ela tiver, maior é a frequência. Quanto mais afastada ela tiver, menor é a frequência. Já as redes de médio porte ou profissionais, aí já tem uma diferença de certa forma mais significativa. Por que mais significativa? Porque essas empresas, essas redes de médio porte ou profissionais, elas manipulam muitos dados. E elas têm um tráfego de pessoas aí que, por exemplo, dependendo do usuário, podem chegar até 100 pessoas simultaneamente estarem acessando essa banda. Então, há necessidade de uma organização, de uma arquitetura que permita, entre outras coisas, o gerenciamento desses dados. O gerenciamento desses dados organiza e arquiteta para o gerente, para o administrador e para o técnico de rede aquilo que eles têm que fazer para manter esse padrão de frequência da informação. Tá? Então, aqui é um padrão da rede sem fio para empresas ou projetos de rede sem fio para escritórios. Se vocês observarem, para cada um desses setores mencionados aqui, existe um access point, existe um roteador, existe um switch, existe os dispositivos de acesso. E vocês podem perceber, diferente daquela outra imagem para o ambiente doméstico, que a taxa de frequência e a manipulação de dados aí, ela é mais intensa. Então isso demonstra, entre outras coisas, que é uma tendência normal que essas empresas, principalmente as empresas de médio e grande porte, de terem a necessidade dessa arquitetura de computadores, né, e de rede de computadores mais nítida. Por quê? Porque elas precisam ser independentes. Já pensou você está fazendo uma grande reunião lá no terceiro andar e que muitas vezes você precisa do acesso da rede mundial de computadores e eventualmente por uma questão de organização da própria rede dentro do escritório, o andar primeiro que atende os clientes rouba mais o acesso à banda e compromete essa reunião lá do terceiro andar. Então isso com certeza vai ter um impacto significativo nos caminhos que essa empresa deseja atingir. Então o que é que se costuma fazer casuisticamente? Se organiza ela independente. O primeiro andar funciona de um jeito, o segundo andar funciona de um jeito, o terceiro andar funciona de outra maneira. Facilitando assim, inclusive melhorando a taxa de transferência e a frequência entre os dispositivos que acessam essa rede. Então, com isso, a gente finaliza, né, nessa quarta aula o contexto das redes sem fio. Espero que eu tenha
contribuído no melhoramento do conhecimento de vocês sobre essa rede sem fio. Acrescento que são indispensáveis leituras a mais sobre esse conteúdo, resolução de atividades e qualquer dúvida que porventura venha a existir ou a ocorrer, que vocês, utilizando os canais de comunicação, vocês entrem em contato comigo para que a gente possa extrair dessa dúvida a resolução e a resposta necessária para que você possa compreender esse importante conteúdo. Forte abraço e a gente se vê numa próxima.